Olá, estamos começando mais um PortoCast, que é parte integrante do Encontro Indústria Porto, e hoje nós vamos conversar com o Felipe Sabá, que é superintendente de novos negócios e inovação do Porto Digital, lá em Recife, onde a gente teve uma etapa do Encontro Indústria Porto, e vamos conversar com ele, saber o que é o Porto Digital, que está completando agora, no final do ano, 25 anos de existência, tem muito trabalho, muita inovação e muito que contar para nós. Felipe, seja bem-vindo ao PortoCast. Muito obrigado pelo convite, André. É um prazer estar falando aqui com vocês. Felipe, explica um pouco para nós, para quem está nos assistindo aqui, como é que surgiu a ideia do Porto Digital? É um distrito, né? Tem uma diferenciação? Qual é a vantagem de estar dentro dessa estrutura aí que vocês têm do Porto Digital? Veja, a história do Porto Digital é relativamente peculiar em relação a políticas públicas de inovação no Brasil e vou explicar o porquê, né? Como você falou, a gente tem 25 anos. O Porto Digital ele foi fundado em meados dos anos 2000. Naquela época, só para a gente ter uma ideia do contexto, né? E enfim, sociocultural e tecnológico, a gente estava vivendo aquela era do boom das .com, né? Muita empresa, internet bombando, muita empresa sendo criada e escalada, todo mundo entendendo que eventualmente aquilo era uma tendência de crescimento, né? Mas aqui no Brasil, como é também exemplo a outras tendências tecnológicas, né? A gente não necessariamente estava na crista da onda, né? E no estado da arte do que estava se produzindo no mundo, né? Mas a gente tinha uma relevância já há muito tempo aqui em Recife de produção de conhecimento nas universidades locais aqui, tanto a Universidade Federal de Pernambuco quanto a estadual, né? E os professores daqui fizeram uma movimentação inicial para tentar reter alunos que se formavam aqui. É interessante, né? Os alunos eles se formavam com um conhecimento muito elevado nessa área de informática, mas o mercado local era muito incipiente, E aí né? não Então, isso segurava. não segurava. O pessoal ia para São Paulo, ia para fora do país, né? Nesse contexto de um boom de desenvolvimento tecnológico muito grande no mundo todo, a demanda por pessoas capacitadas em tecnologia era muito grande e a oferta não conseguia bater. Então, o pessoal vinha, as empresas buscavam onde tinha, né? A gente gerava pessoas aqui muito relevantes. É, e coincidentemente ou não, na época a gente tinha um secretário de Ciência e Tecnologia aqui, o Cláudio Marinho, que é um dos fundadores do Porto, né, ele é arquiteto urbanista, mas ele tem um pé também na área de tecnologia e diga-se de passagem, eu pessoalmente entendo ele como um visionário. Ele se conectou com um professor da Universidade Federal de Pernambuco, aqui do nosso centro de informática, Silvio Meira, né, e os dois arquitetaram nessa, no final, que era uma aposta, né, que era criar um grande cluster de inovação aqui em Recife para que essas pessoas que fossem formadas na Universidade Federal, elas se mantivessem aqui ao invés de sair, ou seja, era trazer desafios complexos para serem desenvolvidos daqui e daqui as soluções serem exportadas para o resto do mundo, né? Mas um fato curioso nisso é que, veja, isso foi uma política pública, certo? O primeiro investimento do Porto Digital foi um recurso aí de em torno de 30 milhões na época, 120 milhões mais ou menos em valor presente, e foi submetido para avaliação do nosso governador sem muito estudo de viabilidade, porque a gente está falando de uma aposta de um projeto que não existia até então, né? Não existe uma referência, um benchmarking do que foi criado aqui, né? Então, foi uma aposta que, na época, o governador local aprovou, né? Uma parte do recurso foi para a duplicação de uma estrada, outra parte foi para um investimento aqui na fibra ótica e estruturação do bairro chamado Recife Antigo, né? Que é o bairro aqui no centro do Recife. E daí foi criado por digital. Foi uma aposta entre tantas outras que não deram certo, essa deu. Hoje a gente está aqui no maior distrito de inovação da América Latina. A gente tem aí em torno de 400, a gente vai chegar, no número de 2020, a gente vai chegar a 500 empresas aqui, que juntas estão faturando em torno de 7 bilhões e empregando 25 mil pessoas aqui no parque.
Aí a gente não está falando só de empresa de tecnologia, a gente tem 5 instituições de ensino, a gente tem aceleradores de empresas, investidores, instituições de ciência e tecnologia. A gente chama de um ecossistema, sabe, André? É um Sim. conjunto de instituições que juntas elas conseguem desenvolver inovação numa qualidade, velocidade e custo melhor do que se elas estivessem separadas. Então, o grande propósito de um distrito de inovação é esse, né? E a diferença daqui para outros locais é que aqui em Recife a gente não está falando de um prédio, não existe um hub de inovação, um prédio só, é um bairro inteiro com essas empresas, é, com essas empresas desenvolvendo tecnologia e gerando alguns impactos bem relevantes para a cidade, né? Que aí eu posso falar mais para frente, só para não ficar um monólogo aqui, né? Mas acho que assim, no ballpark, isso que é o Porto Digital hoje. Muito interessante. E aí foi criado o distrito, né? Que é toda essa região aí, como você falou, não é um único prédio, né? Embora vocês tenham a sede aí do Porto Digital, onde foi o nosso evento do Encontro Industrial Porto, mas todo esse distrito aí faz parte desse Porto Digital. Agora, Felipe, é, para você chegar nesses 25 anos aí, você que tem dentro das tuas atribuições aí novos negócios, a inovação, qual foi o momento, o processo mais difícil para que você transformasse isso no verdadeiro sucesso que é hoje? Aí eu acho que tem algumas camadas e algumas variáveis. Não dá para dizer que houve uma bala de prata para dizer o Porto Digital funcionou por causa disso, sabe, André? Mas eu acho que existem alguns componentes que foram mais relevantes do que outros. A citar um exemplo, né? O Porto Digital ele foi criado através de uma legislação que estipulou um benefício fiscal para empresas que Uhum. viessem aqui para essa região, operar aqui nessa região, tivessem um desconto no ISS. Elas pagam hoje, ao invés de 5%, elas pagam 2%. E Certo. junto nessa legislação também foi criado um núcleo de gestão do Porto Digital. Numa analogia de um shopping, como se o distrito fosse um shopping, o Sim, núcleo de gestão do Porto Digital é a administração do shopping. Essa é uma sim. empresa que eu trabalho, ela é responsável pela governança e fomento aqui do distrito, e aí o arcabouço jurídico nós somos uma associação privada, Uhum. sem fins lucrativos, ou seja, não temos uma ligação direta com nenhum governo, nem o governo estadual, nem o governo municipal, mas a gente tem um conselho de 19 membros Tá. que é representado pelas três grandes grupos de instituições, né, nesse contexto de ecossistema: governo, academia e empresa de tecnologia. Então, são grupos que são igualmente divididos. A gente não tem maioria de nenhum desses três grupos, né? O que, na nossa visão, fez com que a gente conseguisse viabilizar uma continuidade, mesmo com a mudança a mudança de governo, né? Essa governança e essa não influência direta de governo de estado ou município, na nossa visão, fez com que Sim. a gente tivesse uma continuidade na nossa gestão e na nossa estratégia, né, de desenvolvimento do distrito, né, que Uhum. fez com que isso, no final, é uma política pública, né, que hoje tem investimento, ainda tem muito investimento público, mas também tem muito investimento privado, ela tivesse uma estratégia convergente e com uma visão de longo prazo clara. A gente na minha visão, foi um dos motivos da gente ter conseguido se consolidar ao longo desses 25 anos, né? Outro fato muito importante, André, é que em determinado momento a gente conseguiu é, é, construir aqui uma estratégia muito forte de qualificação e de capacitação e formação de pessoas para a área de tecnologia, que é a principal matéria-prima dessa área, né? Empresas de tecnologia, elas vivem de gente, desenvolvedores, designers, etc., né? E aí, em determinado momento da evolução do Porto, aquele problema que a gente tinha lá no início de ter gente, mas essas pessoas estarem saindo, mudou.
Agora a gente tem aqui muita empresa que estava precisando de gente e a gente não conseguia formar o suficiente, né, para as empresas locais. E aí a gente iniciou um plano muito forte de parceria com faculdades locais, e que, enfim, né, isso acontece desde 2018, que hoje fez com que Recife seja a cidade com a maior quantidade de estudantes de informática numa relação de 100 mil habitantes, estudantes de informática per capita do Brasil. A gente tem o dobro da segunda maior cidade, que é Brasília. E a gente tem também a maior quantidade em números absolutos de doutores de informática do Brasil. Aí, isso criou um diferencial que os nossos benefícios lá de trás já até ficaram periféricos. Eu te falei de um benefício fiscal que o Porto Digital tem para empresas que vêm para cá. Hoje, dessas 500, apenas 20% usa esse benefício. Na Ah, é? reforma tributária, esse benefício vai ser perdido, ele vai mudar, né? A gente não vai pagar ISS. Mas hoje o principal, por que bom, 20% usa só porque só usam as empresas que têm lucro presumido e real, né? Uhum. As demais não usam. Mas a grande maioria das empresas vem para cá por causa da nossa capacidade de ofertar gente de qualidade para trabalhar nelas. Tanto que de 5 anos atrás para cá, a gente tem recebido muito fortemente, e aí eu acho que até trazendo um pouco mais aqui para a nossa pauta, a gente tem recebido muito fortemente empresas de setores consolidados, setores tradicionais, para botarem sua operação de tecnologia aqui no Porto. Ou seja, eu tenho, por exemplo, né, Solar Coca-Cola, Bradesco, Acumuladores Moura, Deloitte, Accenture, empresas que têm um viés setorial de mercado tradicional, às vezes indústria e etc., mas que usam o Porto Digital para operar sua área de tecnologia, né? E também, dessa mesma forma, não usam o benefício fiscal. Então, na minha visão, é isso, a nossa capacidade de governança do parque como um todo e a Sim. capacidade de oferta de pessoas qualificadas para trabalhar com tecnologia fez com que a gente criasse um diferencial muito forte frente a outros ecossistemas, inclusive do Sudeste e do Sul, né? Isso realmente, viu, Felipe, conhecendo um pouco da vida pública, da qual eu já tive a oportunidade de passar também, eu vou dizer para você que foi o grande diferencial, sim, que vocês conseguiram. A não interferência, né, e sim uma gestão independente com que faça com que o projeto tenha perenidade, né, que ele tenha uma continuidade aí no seu objetivo principal. Isso realmente foi fundamental. Agora eu tenho uma curiosidade. A indústria do petróleo hoje está dentro do processo do Porto Digital? Veja, a gente tem, vou te dizer que a gente não tem nenhuma operação física aqui, um centro de pesquisa, um ICT aqui, de uma empresa de petróleo e gás, que eu tenho informação, né? Eu não tenho informação de todas as 500 empresas e instituições, né? Daqui, de forma muito detalhada e completamente atualizada no dia de hoje. Mas tem empresas que têm projetos grandes com ICTs daqui, como, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras tem um projeto muito grande com o César, que é um instituto de ciência e tecnologia privada aqui do Porto Digital. Então, isso acontece muito também, sabe, André? As grandes indústrias, elas vêm, se conectam e montam projetos em parceria com ICTs e empresas daqui. Isso é Sim. recorrente. Em setores como petróleo e gás, energia também é muito forte. A gente tem hoje uma relevância muito grande na área de saúde e indústria também, alimentos e bebidas, indústria de polímeros, é muito forte. Eu fiz essa pergunta porque no dia do nosso evento teve uma das pessoas que participou, o Alexandre, ele fez uma fala dizendo de um sistema que eles desenvolvem junto com a Petrobras, na qual muitas vezes eles conseguem monitorar o sistema da navegabilidade dos navios que estão a serviço da Petrobras, de diminuir a sua velocidade de navegação, fazendo uma economia, e fazendo economia significa também diminuição no impacto ambiental, né? Porque a gente tem uma menor incidência
frequência de gás na atmosfera, né, através de um monitoramento de um software que eles conseguem saber que o navio vai chegar no momento preciso para poder descarregar, carregar, fazer a sua operação. Então, é algo que realmente parece simples, mas você coloca isso dentro de uma atividade produtiva do dia a dia, você vê que no final do ano aí você tem não só uma diminuição de impacto ambiental, como você tem um aumento da produtividade, né? Agora, Felipe, eu deixei, né, você explanar aí como foi o momento, agora eu quero saber do futuro. Como é que está preparado o Porto Digital para esse futuro que a gente tem visto aí muita 5G, inteligência artificial, muita coisa que tem vindo aí do mundo e que o Brasil não está atrás, o Brasil tem acompanhado. Como é que vocês têm visto aí no Porto Digital aí o futuro e o que vocês têm planejado para isso? Veja, a gente tem uma meta aqui agressiva de dobrar o tamanho do distrito em até 10 anos, André. Bacana. E para conseguir isso, a gente precisa fazer muito do que a gente ainda não fez, né? Então, a gente está, nesses próximos anos, com uma estratégia muito forte de aproximação com mais mercados tradicionais, né? Então, essa nossa conexão aqui para o setor portuário é muito importante. É um setor que tem um potencial muito grande de crescimento na área Sim. de tecnologia. Você citou um exemplo aí da Navalport, né? Uma empresa de tecnologia aqui do Porto Digital, né? A gente tem também um outro projeto estruturante aqui no Porto de Suape, e em outros portos também do Brasil, com o César também, nosso Instituto aqui de Ciência e Tecnologia, né? E a nossa ideia é a gente se aproximar cada vez mais, não só trazendo os representantes dessas instituições para o Porto, mas também indo em loco, né? Visitando, entendendo entendendo tanto as tendências de futuro desse mercado, como os desafios atuais, para que a gente consiga usar a inovação como uma ferramenta para chegar lá, né? Sim. Então, essa é uma das nossas estratégias para atingir esse objetivo, né, de se manter no estado da arte de inovação mundial. A gente precisa cada vez mais também se aproximar da academia. Sim. E aí a questão aqui é o seguinte: tudo que é fácil de ser desenvolvido já foi desenvolvido. E agora, nesse contexto de IA, no sentido B2C, André, porque isso é uma questão interessante, né? IA, inteligência artificial, é uma tecnologia habilitadora que já existe há uns 50, 60 anos, certo? Sim. Agora, a partir de 2023, a gente teve uma escala muito forte, porque a partir de então a gente consegue ter acesso a essa tecnologia na palma da mão, né? Eu tenho aqui no meu Exato. celular diversas plataformas de IA que eu uso no meu dia a dia, né? E dessa mesma forma, grandes corporações estão com estratégias específicas para isso. E aí isso é uma bola de neve, porque à medida que mais gente usa, à medida que mais empresas usam, mais dados a gente tem, mais inteligência, mais precisão e mais capacidade de impacto nos negócios, né, das instituições. Então, a gente está numa estratégia muito forte de atuação nessa área temática específica, se aproximando de academia, trazendo grandes nomes da área de pesquisa para fazer essa intermediação, né? O Porto Digital, ele é uma grande ponte, eu diria, de conexão, né? Do que existe de tecnologia para o que existe de desafio real do mercado. E na minha visão, acho que a gente precisa fazer isso cada vez mais se conectar com grandes agentes, né, como o que vocês estão fazendo, né, da WorldCom e diversos mercados que a gente entende como estratégicos para que a gente continue desenvolvendo tecnologia de ponta aqui. E tem outro desafio aí mais para frente também, que a gente está falando aí 28 a 32, que é a reforma tributária, né? Que aí a Sim. gente muda de forma muito relevante, muito disruptiva, né, o contexto macroeconômico regional, principalmente, né? Então, a gente tem também atuado em construção de o que serão os atrativos pós-reforma tributária, para que a gente continue
com essa força motriz aí de atrair grandes empresas de tecnologia para aqui, para desenvolver coisa aqui em Recife. A gente tem algumas ações voltadas aí para uma reflexão estratégica, né, do que o que muda e o que é que a gente passa a ter como oferta de valor a partir Exato. dessa transição. Esse eu acho que vai ser o maior desafio de vocês, né? É encontrar esse atrativo, embora já é um processo consolidado, né? Mas esse desafio que vocês têm de dobrar de tamanho em 10 anos, ele envolve muito essa nova matemática aí da reforma tributária que realmente vai mexer no impacto, mas na verdade, eu acho que vocês têm que cada vez mais pensar em agregar setores que ainda não fazem parte para poder complementar toda uma cadeia de desenvolvimento que acaba sendo atrativo para as empresas, principalmente empresas quando a gente fala de produção, de logística, de escoamento, né, para poder baratear esse processo. Né? A gente tem um Brasil aí que tem muito pouco desenvolvido ainda em questão de logística. Você vê que a gente tem vários gargalos, né? Porto de Santos tem vários gargalos, seja ferroviário, rodoviário, marítimo, né? Até pela questão do calado, né? Então eu acho que a grande questão agora é trabalhar envolvido nisso, e esse foi o nosso propósito quando a gente procurou vocês, de realmente tornar Recife como o grande arco de ligação do norte com o sudeste, né, ligar o Porto de Suape, o Porto de Recife com o Porto de Santos, que eu acho que esse é o objetivo, porque os portos crescem a partir da maneira que eles têm, a partir do momento que eles têm sinergia, que eles estão trabalhando junto, que diminui esse negócio. E fomentar a navegação de cabotagem, que é algo que no Brasil não é muito difundido, mas que a gente sabe que tem um mercado muito grande pela frente. Então eu acho que esse papel de vocês está muito claro, né? Esses desafios de vocês aí são desafios que eu tenho certeza que vocês irão superar, e a gente espera estar junto com vocês nessa superação desses desafios, porque para nós também é desafio partir dessa reforma tributária, né? E agradecer, Felipe, tua participação, falar que você foi fundamental para que a gente conseguisse ter sucesso nessa etapa. Eu particularmente fiquei muito surpreso com a qualidade do evento, com a participação das pessoas, com a recepção que eu tive, principalmente, né, com a relação que a gente teve aí com as pessoas que participaram. Então, quero agradecer aqui em nome da nossa estrutura, da Worldcom, do Encontro Indústria Porto. Posso até tomar liberdade de agradecer em nome da autoridade portuária, porque assim fiz. Reportei ao presidente Anderson Pomini, a nossa estada aí. Ele infelizmente estava no exterior e realmente não possibilitou voltar, estava nos países dos Emirados Árabes, mas assim, reportei a ele, a gente passou, né, e a gente sabe dessa importância que a gente tem de estar cada vez mais próximo. Então, quero agradecer, parabenizar e esperar que a gente esteja cada vez mais junto aqui, não só gravando, mas também desenvolvendo projetos com vocês. Bom, eu da mesma forma, André, agradeço essa parceria para o nosso distrito também é muito importante, né? Eu já convido aos integrantes aí do Indústria Porto, da Ordicom, os parceiros da Ordicom que quiserem visitar o Porto Digital. Vamos fazer mais encontros em Indústria Porto aqui, né? Eu espero. Sim. E aí você falou um negócio que para mim também é muito importante. Eu espero também que esse encontro tenha sido uma primeira semente para a gente começar a desenvolver projetos estruturantes para o setor, né? Eu acho que o Porto Digital tem uma capacidade de trazer conhecimento e tecnologia de uma forma muito pragmática e impactante para um setor que é tão importante, né? É um setor estruturante base lá para a economia do Brasil como um todo, né? Então, me ponho aqui à disposição e à disposição do distrito também para essa conexão, essa aproximação mais forte com vocês. E muito obrigado mais uma vez pelo convite, André. Obrigado, Felipe. Conversamos aqui com o Felipe Sabá, que é superintendente de inovação e novos negócios do Porto Digital. Parabéns, muito obrigado, Felipe, e vamos voltar mais vezes com vocês. Um abraço.